Na conclusão desse comentário, eu estou acrescentando um poema, um vídeo que eu fiz com imagens e narrando esse poema, que será como que a conclusão desse comentário. A princípio, quando eu criei o vídeo, quando eu escrevi o poema, narrei o poema, não havia a parte desse comentário aqui. Como aconteceu uma situação, então eu resolvi usar esse poema para concluir este comentário deste conteúdo. Para ser mais exato, não aconteceu a situação. Então eu decidi usar esse poema para a conclusão desse assunto. A Bíblia diz que o primeiro mandamento de Deus é amá-lo sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A Bíblia diz que o segundo é semelhante ao primeiro, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. É dentro dessas passagens bíblicas que se resume todos os mandamentos de Deus, de doutrina para solteiros, casados e etc. Todos os ensinamentos doutrinários de comportamento em relação ao próximo e à sociedade, à família, ele é embasado dentro desses dois mandamentos. O próprio Deus, ele vive aquilo que ele ensina. O próprio Deus é o próprio ensinamento. Deus é o próprio amor, tanto de si mesmo, porque Deus se ama, e de nos amar. Deus criou um homem para poder amá-lo e ser amado por esse homem. Deus criou uma mulher para que esse homem a amasse e fosse amado por ela. Deus criou os filhos para serem amados e para que os filhos amassem os seus pais. Quando o homem pecou, ele se afastou desse amor. E daquele momento houve dissensão, porfia, emulação, contendas e todos os males que trazem morte, destruição, que trazem desgraças. Mas Deus trouxe a graça, que é o oposto da desgraça. E essa graça está no Senhor Jesus Cristo. Deus demonstrando o seu amor através do seu santo Filho, Senhor Jesus Cristo. Então, dentro do amor tem uma graça. E dentro de uma graça tem um amor. O amor e a graça de Deus são um. E esse amor e essa graça de Deus estão no Senhor Jesus Cristo. Como a justiça e a retidão também estão em Cristo. Deus fazendo justiça e agindo com retidão, vindo aqui sofrer, morrer por nós. Então, quem aceita Cristo como único Senhor e Salvador, está aceitando o amor de Deus. Quem rejeita, por outro lado, o amor de Deus, está escolhendo a ira de Deus. Por isso que no livro de João, capítulo 3, versículo 36, fala que aqueles que não estão em Cristo estão sobre a ira de Deus, porque rejeitam o amor de Deus em Cristo.
Porque o amor de Deus está somente em Cristo. O amor de Deus é revelado em Cristo. O amor é revelado em carne, num ser humano, em Cristo. Todo o amor de Deus está em Cristo. Então, se você quer experimentar o amor de Deus, vá a Cristo, porque Ele já veio a nós através da sua morte. E ressuscitou e enviou o Espírito Santo para nos encher desse amor. É aqui realmente onde eu quero chegar. Deus não falou para os discípulos que eles seriam amados. Deus não falou para os seus discípulos que eles seriam amados pelas pessoas. Muito pelo contrário, falou que eles seriam odiados, rejeitados. O Senhor Jesus não disse para os seus discípulos que eles seriam amados por onde eles passassem, ou pelas pessoas a qual eles conhecessem. Mas o Senhor Jesus disse para eles que eles deveriam amar essas pessoas mesmo não sendo amados. O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus, não Deus nos amar. O segundo mandamento de Deus não é o nosso próximo nos amar, mas é nós amarmos o nosso próximo. É aqui onde muitas pessoas se frustram, porque elas exigem um amor do próximo que Deus não falou para elas exigirem. Por mais que alguém seja amado por esposa, marido, filhos, pais, essas pessoas vão falhar. Elas vão falhar em te amar. Nós falhamos em amar as pessoas. Mas Deus não falhou em nos amar. Porque quando o Senhor Jesus veio demonstrar o amor do Pai, nós não o amávamos. Deus em Cristo nos amou sem nós o amarmos. Algumas pessoas, reconhecendo este amor, buscaram e até foram recíprocas ao amor. Porque a comunhão de duas pessoas só tem valor se houver reciprocidade. O amor, ele só funciona se tiver reciprocidade. Só a comunhão entre duas pessoas se houver reciprocidade. Não basta só Deus amar. Se a pessoa não for recíproca, não vão ter comunhão. Assim é relacionamento entre casais. Se um amar e o outro não amar, não haverá união entre pais e filhos, entre filhos e pais. Para haver união, é necessário reciprocidade. Mas Deus não falou para os discípulos que eles teriam essa reciprocidade. E isto também não deveria ser motivo para que eles deixassem de amar as pessoas. As pessoas, elas não vão nos amar como Deus tem nos amado. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos crescer até a estatura de Cristo, de se dar pelo outro, mesmo não sendo amados. Deus não disse para os discípulos que eles deveriam ser amados.
mas que eles deveriam amar. Então muitas pessoas, algumas pessoas, elas ficam deprimidas e oprimidas porque elas estão mais preocupadas em serem amadas do que amar. Deus não falou que nós deveríamos estar se preocupando, ficando ansiosos pelo amor do outro por nós. Se nós amássemos como Deus nos amou, nós seríamos pessoas mais fortes. Nós seríamos pessoas mais felizes. Porque nós estaríamos vivendo a essência do amor de Deus. E pessoas que vivem essa essência, elas realmente são essas que realmente estão em comunhão com o Espírito Santo. E quando você está em comunhão real com o Espírito Santo, quando você não é amado, o Espírito Santo de Deus te consola com o amor do Pai, com o amor de Deus, que é melhor do que o amor de mulher, de homem, de filho, de pais. O amor de Deus em Cristo, através do Espírito Santo, te fortalece por pessoas não te amarem, mesmo quando você as ama. Por pessoas não desejarem o teu bem, mesmo quando você deseja o bem a elas. Mesmo pessoas não te ajudarem, quando você ajuda elas. Porque você tem a ajuda de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus em você, que te fortalece para continuar amando. A palavra diz que os discípulos não iam ser conhecidos como discípulos do Senhor pelos milagres, por pregação de púlpito, por oratória, por retórica, por expulsar demônio, por falar em mistério, por ser arrebatado até o terceiro céu, por ver anjos, por maravilhas, por prodígios, por milagres, por cura divina. Não. O Senhor Jesus falou que os discípulos seriam conhecidos por amar uns aos outros. Deus, Ele vem restaurar essa semelhança do amor, de amar. Não de buscar ser amado. Quem está buscando ser amado é porque não tem amor. Deus não está buscando ser amado. Ele é o próprio amor. Deus, Ele quer amar. Deus, Ele tem desejo de amar. Deus ama fervorosamente. Deus é autossuficiente. Textos que demonstram como que uma carência de Deus não é pelo seu amor por Ele. Se vocês olharem textos como esse, é de pessoas não permitir que Ele ame. Deus quer amar, mas a pessoa não deixa Deus amá-la. Então Deus sente por querer nos amar e muitas vezes nós endurecemos o nosso coração para o amor de Deus.
É isto que entristece o Espírito Santo. Pessoas que não se deixam amar. Pessoas que não se deixam cuidar. É isso que entristece o Espírito Santo. Porque quando a pessoa se deixa amar por Deus, essa pessoa, ela será recíproca a esse amor, também o amando. Aí haverá a união. Aí haverá a comunhão. Não serão dois amando, mas um. A Bíblia fala que quando o marido se une com sua esposa, eles não são mais dois, mas são um. E o Senhor Jesus orou pelos discípulos para que eles fossem um, como Ele, o Cristo, é um com o Pai. Que todos fossem um. Todos fossem unidos nesse amor. Então, quando o amor ele tem a reciprocidade de quem se ama, já não é duas pessoas amando, mas uma só pessoa amando. Todos em Deus e Deus em todos. Por isso que Deus fala que aqueles que forem salvos no arrebatamento serão templo de Deus, morada permanente de Deus, morada do seu amor. Deus quer que nós sejamos morada do seu amor. Mas só pode ser morada do amor de Deus se tiver reciprocidade pelo seu amor. Aonde? Em Cristo. Aceitando, recebendo Cristo como único Senhor e Salvador da alma. O ladrão da cruz não pediu perdão pelos seus pecados. A partir do momento que ele creu em Cristo como Senhor e Salvador e pediu para que o Senhor Jesus se lembrasse dele quando entrasse no seu reino, automaticamente o Senhor Jesus o amou. A partir do momento que o Senhor Jesus o amou, o Senhor Jesus o perdoou. Não estou dizendo que você não deva pedir perdão dos seus pecados. Mas automaticamente que você recebe o amor de Deus em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, você automaticamente também recebe o perdão de Deus. Porque não adianta pedir perdão a Deus sem crer no seu amor em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. O perdão, para ter eficácia na nossa vida, tem que haver a crença no seu amor em Cristo. O amor de Deus não está fora de Cristo. As pessoas querem o amor de Deus fora de Cristo. Fora de Cristo não existe o amor de Deus, somente a ira de Deus. Se alguém realmente quer o amor de Deus, quer ser cheio do amor de Deus, através do Espírito Santo, precisa crer em Cristo como único Senhor e Salvador da própria alma. Se abrir para Deus. Quando você se abre para o Senhor Jesus Cristo, para a mensagem da cruz, do sacrifício, da morte, crendo na ressurreição do Senhor, exclusivamente, automaticamente você está recebendo o perdão de Deus. Quando Deus ama e a pessoa recebe esse amor, não há condenação. Deus não condena a si próprio. Deus não se condena. E quando você recebe o amor de Deus, você se torna um com Ele, porque você está se tornando um com o Senhor Jesus. E o Espírito Santo confirma essa unidade com o Filho de Deus, que automaticamente com o próprio Pai. Então não é dois amando, é um. Você se torna um com Deus. E Deus se torna um
em você, através da sua fé em Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma. E Deus não pode se condenar a si mesmo. Porque Jesus Cristo venceu todas as coisas por amor, para que você e eu pudéssemos ser salvos da ira de Deus que está sobre o mundo, que não recebe e não aceita o amor de Deus. A condenação não é por falta do amor de Deus àquela pessoa. A condenação é porque aquela pessoa não se abriu para o Senhor Jesus Cristo, não se abriu para o amor de Deus. Tudo que não é o amor de Deus é ira de Deus. O homem sem Cristo, como único Senhor e Salvador, quando passar para a eternidade, ele vai experimentar a ira de Deus na sua essência máxima e permanente e eterna. Agora, aqueles que receberem o amor de Deus em Cristo como único Senhor e Salvador, quando passarem para a eternidade, vão sentir e ter o amor de Deus na essência máxima do próprio Deus, que é maior do que todo o universo e toda a galáxia. O amor que é acima de tudo. E Deus nos criou para sermos amados. Deus nos criou para nos amar. E Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para confirmar que nos ama. Em Cristo, Deus tem nos amado. Então, pessoas que geralmente vivem oprimidas, até evangélicos, até pessoas, entre aspas, cristãs, é por falta dessa fé, dessa convicção. Homens e mulheres de Deus passaram muitas situações, muitas humilhações, muitos constrangimentos nesse mundo. Pessoas que esse mundo não é digno delas. Pessoas que realmente são dignas do céu. Mas elas viviam o amor de Deus intensamente. Que nenhuma aflição, nenhuma angústia, nenhuma decepção, nada, nem ninguém, nem coisa alguma, as impediu de ser recíprocas ao amor de Deus em Cristo. E foi esse amor de Deus em Cristo que as fortaleceu para vencer todas as coisas. Existe uma bênção formosa, preciosa, rara e muito especial. Seu valor excede o de rubis e diamantes, ouro e prata, topázio e safira e até de esmeraldas. Beleza que sobressai sobre flores e rosas, aroma de jardins estão ao seu redor. Lírios do campo, sua fragrância, luz que ofusca o brilho do sol, lua e as estrelas do universo. Mais que uma princesa, muito mais que uma rainha, é a menina dos olhos de Deus. Ainda que alguém tivesse um grande exército e poder, não poderia roubá-la ou tê-la pela força, pois a menina dos olhos de Deus é protegida por anjos de fogo. Ainda que alguém tivesse todas as riquezas e glórias desse mundo, não poderia comprá-la, pois não está à venda. Seu valor é inestimável. Sorrisos de encantos estão em seus lábios e beleza de santidade em seus olhos. Força e prudência seus vestidos,
justiça e retidão seus calçados. Ainda que eu tivesse a sabedoria de Salomão para julgar assuntos e mistérios, ainda que eu tivesse os dons de José e Daniel para interpretar sonhos e enigmas, ainda que eu tivesse o dom de profecia de Elias, Isaías, de revelar o profundo e oculto como Jeremias, ainda que eu fosse arrebatado ao terceiro céu como Paulo e tivesse a visão do Cristo glorificado como o apóstolo João na ilha de Patmos, ainda assim não poderia explicar o quanto você é formosa, preciosa, rara e muito, muito especial. Passamos tanto tempo com pessoas ao nosso redor e percebemos em um certo momento que não as conhecemos, e outras só passamos alguns minutos e é como se já soubéssemos de tudo a seu respeito. As pessoas são mais ou menos daquilo que pensamos ou sentimos, vemos ou ouvimos a respeito delas e até de nós mesmos. Mas Deus, o Senhor, sabe quem realmente somos e creio que você é um poema escrito por Deus no meu coração. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai o meu juízo de diante do teu rosto, atentam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirigi os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Fazes maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras com a tua mão direita aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina do teu olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerraram, com a boca falam soberbamente. Tem-nos cercado agora nossos passos e baixaram seus olhos para a terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio com a tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Estão fartos de filho, e dão do que sobra às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmos 17, do versículo 1 ao 15. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se eu pudesse falar em qualquer idioma que há em toda a terra e no céu, e no entanto, não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo sobre o que vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas, e contudo não amasse os outros, que bem faria isso? Mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de poder falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, ainda assim eu não valeria absolutamente nada sem amor. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e fosse queimado vivo por pregar o Evangelho, e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. O amor é muito paciente e bondoso.
nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será leal para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial, os dons desaparecerão, porquanto agora sabemos muito pouco. Mesmo com nossos dons especiais, e a pregação dos mais dotados é ainda muito imperfeita. Entretanto, quando tivermos sido feitos completos e aperfeiçoados, então cessará a necessidade desses dons especiais e insuficientes, e eles desaparecerão. É como neste caso, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância, e agora eu deixei as coisas de criança. De igual modo, agora só podemos ver e compreender um pouquinho a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o seu reflexo num espelho muito ruim. Mas o dia chegará, quando o veremos integralmente face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo agora mesmo o interior do meu coração. Há 3 coisas que perduram: a fé, a esperança e o amor, e o maior destas é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 13. E boa meditação das coisas do alto.